Angélica caminhou apressada em direção ao seu quarto, o coração acelerado e a mente confusa. A chegada repentina da noiva de Rafael a havia pego completamente de surpresa. Ela nunca imaginou que sentiria algo tão forte ao vê-los juntos, mas aquele beijo, tão marcado por uma clara demonstração de território, a deixou desconcertada. Assim que fechou a porta de seu quarto, Angélica soltou um suspiro profundo, tentando afastar a imagem que insistia em rondar seus pensamentos. Ela decidiu tomar um banho, na tentativa de se acalmar e organizar suas emoções. A água morna escorria por seu corpo, mas não levava consigo o turbilhão de sentimentos que a consumia. Quando saiu do chuveiro e vestiu seu pijama, sentiu uma necessidade urgente de ouvir uma voz familiar. Pegou o celular e ligou para sua mãe. Oi, mãe. Disse, tentando soar normal, apesar da confusão em seu peito. Angélica, querida. Como você está? A voz calorosa de sua mãe do outro lado da linha a fez relaxar um pouco. Estou bem, mãe. Só queria saber como estão as coisas por aí. Como está o papai? Ah, querida, ele está cada vez melhor. Hoje até quis dar uma volta pelo quintal. Acho que sua presença antes de viajar fez muito bem a ele. Está mais animado, mais forte. A cada dia que passa, ele melhora mais um pouquinho. Angélica transbordou de felicidade com a notícia. Era o que ela mais precisava ouvir naquele momento. Seu pai, que havia estado tão mal quando ela voltou para casa, agora estava se recuperando. O alívio que sentiu foi enorme. Que maravilha, mãe! Disse Angélica, com um sorriso sincero no rosto. Eu fico tão feliz em ouvir isso. Tenho trabalhado bastante aqui, mas logo estarei de volta. Dê um abraço no papai por mim, por favor. Claro, querida. Ele vai adorar saber que você ligou. E não se preocupe, está tudo bem por aqui. Cuide-se e volte quando puder. Depois de desligar, Angélica se sentiu um pouco mais leve, mas logo a imagem de Rafael beijando a noiva voltou à sua mente. Ela tentou dissipá-la, mas parecia impossível. O que mais a incomodava não era apenas o beijo em si, mas o fato de que ela não esperava sentir tanto com aquela cena. A realidade a atingiu de forma dolorosa. Por mais que tentasse negar, estava se apaixonando por Rafael. Nos dias que trabalharam juntos, Angélica teve a chance de conhecê-lo além das aparências. Todos os boatos que ouvia sobre ele, que era arrogante, frio, e preocupado apenas com seu sucesso, pareciam distantes da realidade. Rafael havia se mostrado um homem dedicado, generoso e, em várias situações, surpreendentemente atencioso. Ele demonstrava preocupação genuína com a saúde do pai dela, oferecia conselhos sobre a vida e o trabalho, e até se mostrava vulnerável em alguns momentos, algo que ninguém parecia conhecer sobre ele. Por mais que ela tentasse evitar, esses detalhes o tornaram cada vez mais irresistível. E agora, a cada olhar trocado, a cada conversa inesperada, ela percebia que havia algo mais profundo acontecendo entre eles. Mesmo sabendo que ele era um homem comprometido, o sentimento era inegável. O que a deixava em dúvida era o que Rafael realmente sentia em relação à sua noiva. Ele parecia tão distante dela, mas o fato é que eles ainda estavam juntos. E isso era uma barreira que Angélica sabia que não deveria tentar atravessar. Ela se deitou na cama, abraçando o travesseiro, com a mente dividida entre a felicidade pela recuperação de seu pai e a tristeza por perceber que seu coração começava a se prender a alguém que, aparentemente, não estava disponível. Enquanto as horas passavam, Angélica tentava, em vão, controlar os próprios sentimentos, consciente de que o destino poderia ser muito mais complicado do que ela imaginava. No entanto, uma pergunta persistia em sua mente: e se Rafael sentisse o mesmo? No dia seguinte, Angélica decidiu levantar um pouco mais cedo do que o habitual. Sentia que precisava de um tempo sozinha, longe da tensão acumulada e dos sentimentos confusos que surgiram desde a chegada inesperada da noiva de Rafael. Após vestir-se rapidamente, ela caminhou até a área da piscina do hotel, um lugar calmo, cercado por coqueiros e árvores. O sol ainda não tinha nascido completamente, e o céu exibia tons suaves de azul e laranja, criando uma atmosfera de tranquilidade que parecia ideal para clarear sua mente. Angélica caminhava com leveza, apreciando a brisa fresca da manhã, quando de repente, risadas abafadas e sons de vozes a fizeram parar. Ela olhou em volta, tentando identificar de onde vinham.
Seus passos ficaram mais lentos, e ela seguiu na direção dos barulhos com cuidado, sem ser notada. Conforme se aproximava, pôde ver algo que a deixou completamente chocada. A noiva de Rafael estava beijando e acariciando um homem, claramente alguém que não era Rafael. Eles estavam em uma área mais escondida entre as árvores, agindo como se ninguém pudesse vê-los. Angélica congelou por um instante, sem saber como reagir. Seu coração disparou, e seu instinto inicial foi de se afastar e sair dali, mas algo dentro dela a impediu. Com as mãos trêmulas, Angélica percebeu que havia levado o celular consigo naquela manhã. Sem fazer barulho, ela o pegou e começou a gravar a cena. Seu coração batia forte enquanto o fazia, ciente de que aquilo poderia mudar tudo. Ela gravou o suficiente para que ficasse claro o que estava acontecendo: o beijo, as carícias, o comportamento íntimo entre os dois. A noiva de Rafael estava claramente envolvida em algo muito errado. Quando sentiu que já tinha provas suficientes, Angélica guardou o celular e saiu rapidamente, sem ser notada. O que ela faria agora? A cabeça dela girava com 1000 pensamentos. Deveria contar a Rafael o que tinha visto? Ou deveria simplesmente se manter afastada daquela confusão? Sentindo-se em um misto de nervosismo e ansiedade, Angélica voltou para o hotel, tentando processar tudo. Seu primeiro impulso era confrontar a noiva de Rafael, mas sabia que isso só causaria mais problemas. A verdade é que ela não queria causar sofrimento para ninguém, especialmente para Rafael, que havia sido tão gentil com ela nos últimos dias. Enquanto caminhava pelos corredores, Angélica pensou nas consequências do que tinha gravado. Sabia que, se mostrasse o vídeo a Rafael, tudo poderia mudar. Mas e se ele não acreditasse nela? E se achasse que era uma tentativa de sabotagem? Além disso, havia algo que a incomodava profundamente. Por mais que tentasse negar, ela estava se apaixonando por Rafael. Contar a ele a verdade seria o certo, mas também poderia afastá-lo de vez. Ao chegar em seu quarto, Angélica respirou fundo e olhou para o celular. Ela sabia que não podia tomar uma decisão precipitada. Talvez fosse melhor esperar, observar mais, e ver como as coisas se desenrolariam nos próximos dias. Afinal, era a noiva dele quem estava errada, e não ela. Mas e se Rafael continuar no escuro? Angélica pensou, enquanto olhava para a tela do telefone, onde o vídeo ainda estava gravado. Ele merece saber a verdade. E assim, Angélica se sentou, esperando o momento certo para agir. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, sua vida estava prestes a mudar completamente. Naquele dia, Angélica se preparou para uma série de reuniões importantes com Rafael e os sócios da empresa. Apesar de tudo o que estava acontecendo em sua cabeça, ela conseguiu manter a compostura e se concentrar no trabalho. Os encontros transcorreram bem, e os elogios que recebeu dos contratantes a deixaram ainda mais confiante em suas habilidades. No entanto, uma nuvem de incerteza pairava sobre ela. No dia seguinte, a viagem terminaria, e eles retornariam à cidade. A tensão entre Angélica, Rafael e sua noiva estava prestes a atingir o ápice. Ao chegarem de volta ao hotel após um longo dia de trabalho, Angélica e Rafael foram surpreendidos novamente pela presença da noiva dele. Ela o beijou e abraçou com uma intensidade forçada, um afeto claramente falso, o que deixou Angélica desconfortável. O comportamento da mulher parecia cada vez mais teatral, como se estivesse encenando algo para manter as aparências. O mais inesperado foi quando a noiva de Rafael o convidou para um jantar naquela noite, por incrível que pareça, incluiu Angélica no convite. Mais tarde, naquela noite abafada e quente, Angélica escolheu um vestido casual, fresco, ideal para o clima e o tom descontraído do jantar. Quando chegou ao restaurante, eles já estavam sentados à mesa, trocando palavras formais e sorrisos falsos. Desde o início, Angélica sentiu a tensão no ar. Não demorou muito para que a situação se deteriorasse. A noiva de Rafael, com um sorriso venenoso, começou a lançar farpas em direção a Angélica, insinuando que ela estava se aproveitando da bondade de Rafael e da situação de seu pai. O veneno nas palavras da mulher era claro, e Rafael, percebendo o desconforto crescente de Angélica, tentou intervir. Chega, não precisa continuar com isso, disse ele, olhando sério para sua noiva. Mas a mulher, ignorando completamente Rafael, continuou, as ofensas ficando cada vez mais cruéis. Oportunista, isso é o que você é, Angélica.
Seu pai doente é apenas uma desculpa para se aproximar de homens ricos, não é? Eu conheço o seu tipo. Disse a noiva, com um sorriso sarcástico. Acha que pode enganar todo mundo? Acha que o Rafael vai cair nessa? Angélica sentiu seu corpo inteiro tremer, tentando se controlar. Ela já havia tolerado os ataques daquela mulher antes, mas desta vez, as ofensas passaram dos limites. Ao ver que Rafael tentava, mais uma vez, silenciar a noiva e não obtinha sucesso, Angélica tomou uma decisão. Não podia mais ficar em silêncio. Eu não quero te magoar, Rafael, mas não posso ficar quieta enquanto ela mente e me ataca dessa forma. Eu sei que isso vai te machucar, mas eu preciso te contar a verdade. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Eu vi sua noiva te traindo. Ela estava com outro homem. Eu tenho provas. O choque tomou conta da mesa. Rafael franziu o rosto, perplexo, e a noiva, em um gesto de desespero, avançou sobre Angélica. Com uma força inesperada, ela a agarrou pelo braço e a empurrou, machucando-a no processo. Sua mentirosa! Gritou a noiva, furiosa. Como ousa dizer essas coisas? Rafael, ainda atordoado pela revelação, rapidamente se levantou e puxou a noiva para longe de Angélica, protegendo-a. O olhar que ele lançou à sua noiva foi duro, cheio de desilusão. O que você está fazendo? Gritou Rafael, agora completamente ciente do que estava acontecendo. Já chega. Isso acaba aqui e agora. Ele olhou para Angélica, seus olhos revelando uma mistura de preocupação e arrependimento. Aproximando-se dela, ele segurou seu braço suavemente, verificando se estava machucada. Angélica, me desculpe por isso. Por tudo isso. Você não merecia ser tratada assim, disse ele, a voz cheia de sinceridade. Em seguida, Rafael se virou para a noiva, sua expressão dura e resoluta. Estamos terminados. Eu não posso continuar com alguém que não é honesta comigo, alguém que prefere mentir e atacar os outros em vez de enfrentar seus próprios erros. Acabou. As palavras de Rafael foram firmes, definitivas. A mulher, atonita, tentou argumentar, mas ele já tinha decidido. Rafael chamou um táxi para ela, e quando ela foi embora, a tensão finalmente se dissipou. Ele então voltou sua atenção totalmente para Angélica. Você está bem? Perguntou ele, com uma preocupação genuína em seus olhos. Angélica assentiu, ainda um pouco abalada pela situação, mas aliviada por ter revelado a verdade. Vou te levar de volta ao hotel, disse Rafael, com um tom mais suave, claramente preocupado com o que havia acabado de acontecer. Ao caminharem de volta, uma nova tensão, mais sutil, pairava no ar entre eles. Era como se, após todo o drama daquela noite, algo tivesse mudado. Rafael olhou para Angélica de um jeito diferente, como se finalmente visse quem ela realmente era, uma mulher forte, corajosa e honesta. Era hora de partir e voltar para a cidade. Angélica estava no carro esperando Rafael para irem ao aeroporto, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos dias, quando a noiva de Rafael apareceu inesperadamente. Vamos chamá-la de Camila. Com lágrimas nos olhos e uma expressão desesperada, Camila suplicou para que Rafael a perdoasse. Ela se aproximou dele com uma intensidade teatral, tentando apelar para seus sentimentos de culpa. Rafael, por favor, me perdoa. Eu estava insegura, com medo de te perder. Aquele homem, ele me forçou, eu nunca quis te trair. Eu te amo. Disse ela, em um tom dramático que parecia mais ensaiado do que sincero. Rafael permaneceu em silêncio, observando-a com olhos críticos. Ele já não se deixava levar por suas palavras, e embora Camila insistisse em sua encenação, ele não mostrou nenhum sinal de voltar atrás em sua decisão. Camila, chega. Já ouviu o suficiente. Isso não vai mudar o que aconteceu, respondeu Rafael, mantendo o controle e encerrando a conversa. Com um último olhar de desespero, Camila se afastou, e Rafael entrou no carro onde Angélica o esperava. O clima dentro do veículo era pesado, mas Rafael se virou para ela, quebrando o silêncio. Angélica, como você está se sentindo? Perguntou, com uma expressão de genuína preocupação. Eu sinto muito por tudo isso.
Você não merecia passar por essa confusão. Angélica aceitou suas desculpas, sentindo o peso da sinceridade em sua voz. Está tudo bem, Rafael. Foi uma situação complicada, mas eu entendo que essas coisas acontecem, respondeu ela, com calma, querendo dissipar o desconforto entre eles. No caminho até o aeroporto, Rafael começou a falar sobre o relacionamento turbulento que havia vivido com Camila. Ele contou que conhecia Camila desde a infância, ela sempre havia estado presente em sua vida. No entanto, com o tempo, ele percebeu que o amor que sentia por ela não era verdadeiro. Havia uma consideração, um carinho que vinha dos laços do passado, mas o relacionamento em si era insustentável. Eu sei que nunca amei Camila da maneira que ela queria. Houve uma época em que eu pensei que poderia funcionar, que poderíamos ser felizes. Mas a verdade é que ela sempre foi muito ambiciosa. Nunca foi sobre nós dois, era sempre sobre o que ela poderia ganhar estando ao meu lado, desabafou Rafael, a voz cheia de frustração. Angélica não era do tipo que gostava de alimentar intrigas, então ela simplesmente ouviu com atenção e respeito, sem interromper ou julgar. Ela entendia que Rafael estava compartilhando algo muito pessoal, e não cabia a ela opinar. Finalmente, chegaram ao aeroporto e embarcaram no voo de volta à cidade. Para a surpresa de Angélica, seus assentos estavam lado a lado. Eles trocaram algumas palavras antes da decolagem, mas o cansaço dos dias intensos a dominou, e ela acabou adormecendo. Quando despertou, já estavam pousando na cidade, e foi a voz suave de Rafael que a acordou gentilmente. Angélica, chegamos, disse ele, com um sorriso leve nos lábios. Ela abriu os olhos devagar, notando como ele parecia mais tranquilo, talvez aliviado por finalmente ter encerrado um ciclo turbulento de sua vida. Mesmo em meio ao caos, Rafael havia demonstrado um lado humano e compreensivo, e Angélica sentiu que algo especial estava florescendo entre eles, mesmo que ainda não quisesse admitir. O retorno à rotina estava prestes a começar, mas Angélica sabia que sua vida havia mudado de maneiras que ela ainda estava descobrindo. O que viria a seguir, ela ainda não sabia, mas o futuro parecia cheio de possibilidades e Rafael, de alguma forma, fazia parte disso. Após desembarcarem, Rafael se ofereceu para levar Angélica para casa. Ela hesitou por um momento, mas, diante da oferta gentil e do cansaço da viagem, acabou aceitando. Durante o percurso, conversaram sobre assuntos leves, tentando deixar para trás o drama dos últimos dias. Quando chegaram à casa de Angélica, sua mãe estava à espera, sentada na varanda como de costume. Filha. Que bom que você chegou, disse a mãe de Angélica com um sorriso acolhedor. Quando viu Rafael, o cumprimentou calorosamente, como se ele fosse um velho conhecido. E você deve ser o Rafael. Ouvi falar muito sobre você. Rafael sorriu, um pouco surpreso pela familiaridade. Sou eu sim, muito prazer. Ele apertou a mão da mãe de Angélica com simpatia. Quer entrar e tomar um café? A mãe de Angélica ofereceu, um convite simples, mas cheio de carinho. Rafael, para a surpresa de Angélica, aceitou o convite com prazer. Entraram na casa modesta, mas acolhedora, e logo estavam todos sentados na sala, com o cheiro de café fresco enchendo o ambiente. A conversa fluiu naturalmente, e Rafael parecia à vontade, compartilhando histórias sobre sua infância humilde, parecida com a de Angélica, e trocando risadas com sua mãe. Ele parecia longe da figura de empresário rico e prepotente que muitos imaginavam. Com o passar das horas, o céu já escurecia completamente, e Rafael decidiu que era hora de ir embora. A empresa ainda precisava dele no dia seguinte, e ele queria descansar para estar pronto. Acho que é melhor eu ir. Já está ficando tarde, disse ele, levantando-se. Angélica o acompanhou até a porta, com o coração acelerado. Algo estava no ar, algo que nenhum dos dois havia verbalizado, mas que era palpável. Quando chegaram à varanda, o silêncio entre eles se prolongou por um segundo a mais. Obrigada, Rafael, por hoje, por tudo, começou Angélica, mas antes que pudesse terminar, ambos se aproximaram sem pensar muito, e um beijo suave e inesperado aconteceu. Foi um beijo delicado, mas cheio de significado. Quando se afastaram, Angélica imediatamente sentiu um misto de surpresa e culpa. Me desculpa, ela gaguejou, um pouco nervosa. Não quero que você pense que eu estou me aproveitando, ainda mais agora que você terminou o noivado. Se algo tiver que acontecer,
prefiro que seja aos poucos, de forma natural. Rafael, mantendo a calma, deu um passo para trás, respeitando a distância que ela criará. Angélica, não precisa se desculpar. Eu entendo completamente. Ele olhou para ela com um sorriso gentil. Eu também não quero que as coisas sejam precipitadas. Gosto de como estamos lidando com tudo isso, e respeito você e seu tempo. Angélica sorriu, sentindo-se aliviada e respeitada. Ela sabia que algo maior estava surgindo entre os dois, mas, como tinha dito, queria que fosse de forma tranquila, sem pressa, para que não houvesse dúvidas ou arrependimentos. Boa noite, Angélica, disse Rafael suavemente, antes de entrar no carro. Boa noite, Rafael, ela respondeu, observando enquanto ele partia. Naquela noite, ao deitar-se, Angélica refletiu sobre o rumo que sua vida estava tomando. Seu trabalho temporário estava quase acabando, mas algo novo estava apenas começando. E ela sabia que, de uma forma ou de outra, Rafael faria parte disso.